Então, meus irmãos, vamos abrir agora os nossos trabalhos, o nosso palestra de hoje, convidando o nosso irmão Antônio França a apresentar o trabalho que vai fazer para nós. Abra seu microfone, França. Abra seu microfone, França. Está fechado seu áudio. Aqui embaixo, no rodapé da tela, onde tem um áudio, Ok, Tá bom aí agora? agora ok, sim, França. É que o operador aqui é Miguel. sem problema. Os universitários são sempre bem-vindos. Boa noite a todos. Boa noite, Ernesto e demais componentes da live. Boa noite. Me foram apresentados vários temas para escolher para hoje à noite. E eu escolhi este que vamos conversar sobre ele, que eu chamo de Trindade Universal. Na verdade é Trindade, mas por que eu chamo Trindade Universal? Essa escolha tem um simbolismo. E qual é o simbolismo, no caso? É justamente pelo fato de que ele, no caso, a Trindade, nos diz respeito e de uma forma direta. E de que forma isso acontece? É justamente pelo fato de nossa estrutura, como um ser existencial, ser humano, ser constituído de uma trindade, ou seja, espírito, alma e matéria. Mas por que trindade universal? Por que eu achei por bem chamar trindade universal? Qual a sua razão? A razão que eu escolhi esse termo? É porque tudo no universo, e que foi criado pelo Espírito, possui espírito, alma e matéria. Como tudo no universo possui uma trindade, eu então achei por bem chamar de trindade universal. E podemos dizer que tudo começou quando foi formado o planeta e ele foi dado como apto para ser habitado. Ora, quando a necessidade de ser criado um planeta se manifestou, pela lei de necessidade, Deus designou um espírito para ser o realizador dessa grande obra, a de se criar um planeta, no caso concreto, nosso planeta Terra. Este espírito, não sabemos se foi ele sozinho ou se ele coordenou uma equipe espiritual, que é muito mais provável, para este fim. Ele deu início à sua obra, então ele começou a condensar no plano astral da natureza energias. E depois de 200 milhões de anos, o espírito responsável por esta obra deu por finalizada a sua obra. Como foi então que ele fez essa grande obra? Como é que foi o processo que ele deu por conta? Primeiro, ele condensou no plano astral energias sutis e quintessenciada, e assim ele criou a alma do planeta. E em seguida ele se ligou a ela. Em seguida, ele
por intermédio dessa alma, condensou energias mais densas e mais grosseiras, formando assim a massa do planeta na sua parte física. Nós temos então uma obra, nós temos então nessa obra um espírito que criou a alma que foi criada pelo espírito, e a massa ou a matéria física do planeta, formando assim uma trindade. Mas por que razão, né, esse espírito criou primeiro a alma na sua grande obra do planeta? E não criou diretamente, por ação direta, no planeta, a massa bruta ou grosseira ou física desse planeta? Por que razão? Porque a alma é constituída de uma matéria sutil e mais quintessenciada. E por intermédio dela, ele condensou as energias e constituiu a massa física, a parte física desse planeta Terra. Se o espírito fosse agir diretamente no planeta, condensando a energia grosseira para constituir esse planeta na parte física, ele não conseguiria condensar as energias e criar a massa bruta desse planeta. Isso porque a sua vibração é muito intensa, muito forte. E assim, ele não conseguiria condensar as energias para criar o planeta na sua parte física. A alma do planeta, por ser uma matéria sutil e quintessenciada, suporta a vibração do espírito diretamente sobre ela. E por intermédio dela, o espírito pode, enfim, condensar as energias do planeta e assim concluir a sua obra. Este procedimento da criação se aplica em tudo que o espírito cria no universo. E é por isso que dizemos que tudo no universo é constituído por uma trindade, e aí eu chamei trindade universal, porque ela é abrangente em todas as criações do espírito. E completamos este entendimento dizendo que a trindade é universal, porque tudo no universo é uma trindade. E nós podemos verificar isso de uma forma tranquila. Só quem pode condensar energias da natureza para dar vida nessa criação, e essa criação evoluir, progredir e chegar à perfeição, com base na lei de necessidade, claro, é o Espírito. Quem poderia fazer isso se não fosse o Espírito? Ele, o Espírito, a cada corpo que ele cria, se ele se liga nesse corpo, e através de cordões perispirituais, para fornecer a energia vital ou a vida. Dessa forma, tudo no universo é constituído
em sua formação de uma trindade, no caso, espírito, alma e corpo físico. Ora, se nós podemos, vibrando com força, com determinação, projetar uma forma mental em benefício de alguém ou tentar prejudicar alguém, temos na nossa pequenez essa condição. Por que que o espírito perfeito já chegou até Deus, vibrando com determinação, com força, não vai condensar uma energia no plano astral e por meio dessa alma ele condensar no plano físico uma energia mais condensada? Essa trindade que o espírito cria, essa formação de uma trindade, vai ter um fim um dia. Vai chegar um fim. Quando que vai chegar o fim? Quando é que essa trindade vai se desfazer? Já que tudo no universo tem uma trindade, é formado por uma trindade. Mas diz que tudo que tem princípio tem meio e tem fim. A trindade começou no mineral, considerando o ser humano, chegou no estágio hominal, que eu dizia que é meio caminho, e vai entrar nos planos de energias, onde vai ser o fim dessa trindade. Ou seja, quando chegar a perfeição total e plena do ser hominal no plano material, vai haver um desligamento destes três corpos, onde o espírito retorna ao Pai, a alma, representada pelos centros de forças, segue o plano de energias, os locas, e a matéria, representada também pelos centros de forças, segue os planos de energias também, mas um pouco retardado. Ou seja, primeiro, os centros de força da alma penetram nos locas, segue o seu caminho em busca da perfeição, e em seguida os centros de força da matéria. Por que que o centro de força da alma vai primeiro? Que privilégio é esse, já que as leis divinas são imutáveis e não concede privilégio para ninguém? A lei da igualdade, ela equipara todo mundo no mesmo peso. Mas por que que a alma tem esse privilégio? Quando ele chega nos planos no cama loca, ele vai entrar primeiro nos loca do que os centros de força da alma, da matéria. E a matéria fica ali em torno de quase 1 milhão de anos, aguardando o momento para penetrar e fazer a sua caminhada. Porque o centro de força da alma foi constituído de matéria sutil, uma matéria quintessenciada, uma matéria mais refinada do que a matéria física. Estamos falando de centro de força. Então, os centros de força da alma, ela foi criada de uma matéria mais sutil. Então, por ela ser mais sutil, ela tem uma penetração mais fácil, mais rápida nos locas e vai seguir seu plano, seu caminho em busca da sua perfeição. E que perfeição é essa? Tornar-se uma centelha divina que nós reconhecemos como Espírito. E em seguida, vai ingressar na periferia de Deus e ficar à disposição dele para uma missão que venha a ser designado a ser feita. Então, o que nós vimos aí? Nós vimos que, através da lei de necessidade, o Espírito criou um planeta.
seguindo essa norma. Primeiro ele criou a alma do planeta, se ligou a ela. Em seguida, através dela, ele condensou na parte física, na parte da energia mais grosseira, a massa do planeta físico, se ligou aos dois e deu vida a ambos. Sabemos que quando ele criou a sua obra, quando ele concluiu a sua obra, ele que tem acesso livre a Deus, chegou lá e avisou: olha, minha obra está pronta, pode ser feito agora o processo de habitação, ou povoamento. Deus que tem dois movimentos, um de centrífuga e outra de me esqueço agora, um que atrai para dentro dele aqueles que chegaram na perfeição no plano da energia. Centrípeta, agora me lembrei. Então ele atrai pelo movimento centrípeta os espíritos, os seres que chegaram à perfeição no plano de energias, para ele se tornar espírito. Mas ele tem um movimento de centrífuga, que é justamente de emanar energia, emanar esses espíritos para um planeta recém-formado e criado, e que está em condições já de receber os primeiros habitantes, que no caso vai ser o mineral. Então ele faz esse movimento, não é de expulsar, mas é de enviar, através da centrífuga, espíritos que vai povoar aquele planeta. Então o espírito chega nesse planeta, como esse planeta não tem nada, só tem a parte física, a massa grosseira, não tem as mínimas condições para ninguém habitar, a não ser o reino mineral. Aí ele faz a sua obra de condensar energias no plano astral, cria a alma e depois ele condensa no plano físico e cria o mineral. E ao criar o mineral, ele criou o primeiro ser a habitar um planeta recém-formado, recém-criado. E aí começa a saga da evolução desse mineral. Esse mineral evolui no plano dele, e nós sabemos que no plano inferior tem um mineral inferior, o médio, o superior. E quando ele chega na parte como mineral superior, ele passa agora para o vegetal, mas esse movimento é no plano astral, essa mudança no plano astral, da mudança do mineral para o corpo de um vegetal no plano astral, e depois ele é condensado no plano físico. E aí começa uma nova etapa desse ser que foi mineral, agora no reino vegetal. Em seguida, ele passa pelo vegetal inferior, médio, superior, e o processo é igual. No plano astral do reino animal, ele passa de vegetal para o animal, e depois ele passa a ser, no plano físico, um animal. Segue o mesmo processo, vegetal, animal inferior, animal médio, animal superior, e em seguida ele passa para o ser hominal. Essa é a saga de um ser perfeito que criou dois corpos, no caso, a alma e a matéria. Dessa forma, ele traz esses dois corpos de lado mineral até a perfeição total no plano de energias. E é um círculo vicioso, ou seja, esses mesmos corpos vão entrar no plano de energias, e esses corpos no plano de energia representados pelo seu centro de forças, tanto da alma como na parte da matéria. Ele segue os caminhos dos locas para lá adiante se transformar em uma centelha divina no espírito. Essa é a determinação do Pai da sua criação. E nós temos por meta
chegar à perfeição. Já chegamos na perfeição do mineral, já chegamos no vegetal, já chegamos no animal. Estamos no quinto plano nominal de evolução. Faltam dois planos. O nivânico, o mahaparanivânico. O nivânico e o mahaparanivânico. Aliás, nós estamos no nivânico, falta o mahaparanivânico. Falta o paranivânico e o mahaparanivânico. Então, quando nós atingimos esses planos de evolução, nós chegamos à perfeição no plano material. E aí nos credenciamos a deixar esse plano físico, entrar nos planos de energias e seguir a nossa caminhada em busca da perfeição total. Mas observe que tudo começou no mineral e a base desse mineral é a Trindade, onde você tem o espírito como criador, a alma como intermediária e a matéria como a criação final desse processo da Trindade. Então, veja que é perfeita a criação do Pai, né? É perfeita a criação do Pai. E nós estamos nesse barco, na luta por esse processo de evolução. Este é o meu sentimento com relação à Trindade. Se não houver mais alguém para questionar, eu fico por aqui. Só é uma presença mesmo. Você ainda tinha aí 16 minutos para falar, né? Deixa então para depois passar a palavra para as pessoas e elas indagarem, né? É melhor. Trifão, por favor.